São 7h33. Olha, o Brasil é considerado um dos países mais empreendedores do mundo. A gente está sempre falando disso, né? Mas não tem uma cultura que é a cultura da prevenção de riscos jurídicos. Parece difícil o assunto, mas não é não. Para falar sobre esse tema, o Terilz recebe hoje o presidente do Instituto Nacional de Direito e Empreendedorismo, que tem sede aqui em Curitiba, o advogado Samuel Rangel de Miranda. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberto. Um prazer estar aqui, trazer um pouco de informação, um pouco de conhecimento. Espero ajudar de verdade. Vamos falar bastante. Olha só, a conduta padrão do brasileiro, ao que me parece, né, da abertura de novas empresas, é assim, é sempre ter assistência do contador. Abriu empresa, tem que ter o contador, mas não do advogado. É diferente em outras partes do mundo? É diferente, sim. Você sabe que lá nos Estados Unidos, por exemplo, antes de você abrir uma empresa, você procura um contador, sim, porque é ele quem vai fazer esse trâmite mais contábil da abertura de uma empresa, mas com certeza absoluta ele vai, no mínimo, tomar conselho de um advogado. O advogado ele vai trazer uma segurança jurídica, uma análise jurídica de como evitar alguns problemas na abertura de uma empresa, inclusive na escolha do tipo societário, ou se você tem uma sociedade, não só do tipo societário, mas que cláusulas que seriam interessantes você colocar num contrato social, por exemplo, que te garanta que essa sociedade ela vai ser duradoura, ou trazer, por exemplo, consequências importantes de uma sociedade num falecimento, numa, sei lá, ruptura de um casamento, quais são as consequências disso, e às vezes o contador ele está mais voltado para a parte contábil, parte mais fiscal do que essas questões que são mais práticas do dia a dia do direito, do jurídico. Nos Estados Unidos é muito comum. Hoje a gente tem lutado muito para que no Brasil a gente consiga convencer o empresário a ter essa noção prévia de que o advogado é importante também para a abertura de empresas. É interessante que falei, né, da questão cultural, da conduta padrão, né, e a gente tem, me parece aqui no Brasil, uma percepção distorcida de que se você fala que tem advogado, parece que você fez alguma coisa de errado ou alguma coisa foi feita com você, né, chamar o advogado para apagar incêndio só. Por que será que isso se construiu assim, por aqui? Normalmente o advogado ele é mal visto, né, em algumas situações, porque ele está ali ou para defender alguém ou para acusar alguém. E, na verdade, não necessariamente, né? O advogado ele serve hoje para o mundo empresarial como uma ferramenta de tomada de decisão, aconselhamento, mentoria. Não apenas o advogado que tem experiência, que sabe desse mundo empresarial, que conhece, né, a especialidade de cada área, pode ajudar você a tomar decisões, não apenas te acusar ou te defender, né? Não resolver apenas problemas imediatos, né, emergentes, ou problemas que logo vão acontecer. Não, o advogado, ele, com experiência, ele pode te ajudar num conselho simples, né? E tem um provérbio cristão, judaico-cristão, que fala que os seus planos serão bem-sucedidos se você tiver bons conselheiros, né? Então, às vezes, um bom conselho, ele faz você tomar uma decisão muito boa. Então, essa visão de que o advogado está ali só para resolver um problema, acusar, se defender, é uma visão bem deturpada que a gente luta para que isso acabe logo, né? Legal, também é comum, né, que os empreendedores recorram ao contador, às vezes, para resolver questões que são questões jurídicas, às vezes assim, como que vai ser feito o contrato, como é que a gente vai fazer o enquadramento tributário, como é que a gente vai fazer a contratação, né, questões trabalhistas. Seria interessante a gente diferenciar isso, porque o contador acaba resolvendo, acaba aconselhando, mas não é exatamente a área de atuação, né? Existem atribuições comuns, ou são duas áreas totalmente distintas? Não, existem atribuições comuns, uma coisa está ligada na outra. No mundo tributário, por exemplo, a contabilidade está totalmente interligada. Por exemplo, no meu escritório de advocacia, a gente faz a assessoria tributária, planejamentos tributários. A gente precisa de um contador, porque a nossa análise ela é uma análise jurídica, não é uma análise contábil. Ela até pode ser contábil, mas a análise jurídica ela vem de um entendimento jurídico, legal, embasamento de lei, jurisprudencial, que os tribunais hoje estão entendendo sobre determinada situação tributária. Por exemplo, janeiro de 2026 vai começar a valer regras muito importantes
da nova reforma tributária. Sim, a gente vai passar por uma super transformação a partir do ano que vem, né? Exato, e poucos empresários sabem disso. E aí e vou ser bem sincero, poucos contadores sabem disso, até sabem por cima, mas não sabem na prática como vai funcionar, e muito menos advogados, aqueles que não estão se atualizando nesse sentido. Então, olha como as duas áreas, elas realmente estão super interligadas, elas precisam conversar sim, não necessariamente precisam ter embates muito profundos, e eu costumo falar que quando uma empresa me contrata, a gente precisa se alinhar com o contador, a gente precisa estar alinhado com a contabilidade, a gente não está ali para apontar erros, apontar falhas, muito pelo contrário, a gente está ali para unir forças e fazer com que a contabilidade ela agregue ainda mais o direito tributário, por exemplo, no aspecto jurídico. Então, a contabilidade, ela na prática, ela tem sistemas próprios, ela tem... E a contabilidade bem feita, ela acaba sendo também um mecanismo de aconselhamento, de ideias. Olha, eu vi, saiu uma reportagem, saiu uma decisão. Os bem atualizados, eles acabam fazendo, sim, bons aconselhamentos. Mas foge um pouco da área contábil. A contabilidade ela é muito, muito ligada a números. Eu, inclusive, faço alguns tipos de pontuações quando a contabilidade faz muito RH. RH é uma parte também um pouco fora da contabilidade. É verdade. Né? É muito comum mesmo, né? É muito comum fazer a folha de pagamento, conversar a contabilidade com... Então, existem situações que o contador ele faz mesmo, mas a parte jurídica, ela extrapola os limites de números. Então, quando você ultrapassa números, você começa a entender a empresa como um mecanismo de trazer mais empregos, trazer prosperidade para o empregador, para o dono da empresa, você acaba tendo um pensamento que não é só número. Ele vai de entendimento jurídico mesmo, de prática jurídica. Então, elas se conversam. Mas elas são áreas bem distintas. A gente sabe, né, que o direito é vivo, muito vivo, né, e muda todos os dias. Verdade. Então, por quê? Porque a sociedade também muda todos os dias, a realidade, as circunstâncias, né, na própria área trabalhista, veja quantas discussões, né, relacionadas a inovações tecnológicas, aplicativos, novos modos de trabalhar, enfim, nem tudo está escrito, nem tudo é tão literal, né, porque é impossível prever tudo que pode acontecer no mundo, né. Nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa reflexão de que o advogado, ele é um profissional que conhece a lei, sabe como se atualizar sobre legislação, sobre o que está sendo decidido nos tribunais, mas ele também tem um trabalho criativo e investigativo de entender possibilidades, inclusive com relação à tributação, impostos e a outras coisas que envolvem o empreendedorismo e a atividade das empresas, né? Então tem isso também, às vezes encontrar soluções que não estão lá tão simples e tão fáceis para serem vistas, mas que podem ser usadas a favor da empresa, né? Sim, eu vou contar bem rapidinho, tentar ser breve nisso, mas contar um pouquinho da minha história. Quando eu escolhi fazer o curso de Direito, Academia de Direito, eu pensei em ser empresário, não advogado. Porque eu entendi que a base empresarial ela é do direito. No meio do caminho da faculdade, eu falei, não, eu preciso ser advogado, eu gosto disso, é isso que eu amo fazer, e eu vou ser advogado sim. E aí, logo que eu me formei, passei no exame da ordem, e já abri meu escritório para fazer assessoria para empresas. E aí quando eu... Juntou as duas coisas. Juntei as duas coisas. E quando no fim das contas eu comecei a fazer essa assessoria empresarial, eu percebi que o mundo jurídico não é só lei. Eu precisava entender a cabeça do empresário. Aí fui fazer o quê? MBA em gestão empresarial. Para entender o que o empresário estava pensando. Ele acabava me falando coisas que eu falava, como que você vai correr esse risco se a lei diz isso? Eu não conseguia entender essa gestão de riscos, por exemplo. Eu fui entender depois que eu fiz o MBA de gestão empresarial e fui entendendo o mecanismo do dia a dia da empresa. E aí quando você entende esse cenário, que não é lei, não é legislação, não é técnica, e você pode ver, inclusive nas minhas falas, nas minhas redes sociais, eu procuro o mínimo possível me utilizar de técnica jurídica, de palavras jurídicas, porque não é sobre o jurídico, é sobre esse entendimento, é sobre
essa análise que vem por trás do jurídico. Então, um advogado hoje que faz qualquer área da atuação dele, que entende que a atividade do advogado vai além da legislação e acaba, por exemplo, entendendo que existem essas mudanças da sociedade, que existem essas mudanças de entendimentos jurídicos. Uma legislação em 1980, que inclusive existem legislações até hoje atuais, que regem hoje, ela não condiz com a realidade da sociedade em 1980 com hoje. Olha o que mudou na história, né? No desenvolvimento humano. O que cria, às vezes, algumas situações até hilárias, né? Porque há previsões legais de situações que são absolutamente fora da realidade atual, né? Muito. Por quê? Porque foram construídas muito lá atrás, né? Muito. Ideias de família, ideias de atentado ao pudor, que lá era muito, né? Hoje não é mais tanto assim. Então, depende a sociedade, ela vai se adaptando, vai mudando, e a legislação ela deve sim acompanhar. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque existe um rito para fazer essas alterações legislativas. E aí vem o Poder Judiciário e começa a fazer modificações no entendimento dessas leis, através das jurisprudências. E esses entendimentos, eles no início às vezes são bem diversificadas, até criar uma consolidação, uma jurisprudência bem mais robusta sobre aquilo. Que não significa que vai ser para sempre, que pode mudar, depois pode mudar a lei pode mudar... A gente até está passando por uma situação nesse momento, né, no país, em que aguardamos o posicionamento do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, com relação à questão da pejotização, que é um tema importante também, Sim. porque a parte de direito trabalhista, ela pode ser o fim de uma empresa. Sim. E não só a falência, não pode levar não apenas a empresa à falência, mas a própria pessoa que o próprio empresário, né? Então, aproveitando que você mencionou aí essas mudanças, para que quem está nos ouvindo tem empresa ou pretende ter empresa, o que nós estamos vivendo nesse momento com relação a esse entendimento? Se você pode contratar uma pessoa, uma pessoa para trabalhar diariamente como uma pessoa jurídica, até que ponto a pejotização ela vai ser aceita? Existem requisitos próprios da legislação trabalhista que regem esse vínculo empregatício. São 4 requisitos. Eu vou tentar falar bem rapidinho, assim, de jeito simples. Então você precisa contratar a pessoa e ter onerosidade, ou seja, alguém tem que pagar ele. Outro requisito tem que ser pessoal. Se ele pode ser substituído por outra pessoa, você acaba não tendo esse vínculo trabalhista. Então, a pessoalidade. Outro requisito, a não eventualidade, ou seja, tem que ser contínuo, todos os dias, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, tem que ser contínuo. E a última é a autonomia. Ele precisa não ter autonomia, ele precisa ser subordinado de alguém para gerar esse vínculo. Se você, esses 4 requisitos, eles são preenchidos numa relação de trabalho, ele tem o vínculo trabalhista, mesmo que você o contrate via pejotização, via MEI ou empresa normal. Quando você contrata uma pessoa e esses 4 requisitos são preenchidos, essa pessoa, e se ela for pejotizada, ela pode ingressar com uma ação trabalhista e pedir o reconhecimento desse vínculo trabalhista. Ele vai perder. Então, isso hoje é importante o empresário que vai contratar, ele entender. Pode ser pejotização, pode contratar PJ, desde que você fuja pelo menos de um desses 4 requisitos. Qual é o requisito que normalmente a gente descarta na pejotização e fala que pode sim contratar? É a subordinação. Então, o cara que vai todos os dias, que tem a pessoalidade, ele até pode, mas ele tem a autonomia de dizer, por exemplo, hoje eu não vou trabalhar, eu vou mandar alguém no meu lugar. Hoje eu vou, coloque amanhã, não mude a minha agenda para amanhã. E aí essas regras elas vão se adaptando, por exemplo, e aí vão criando algumas normativas no meio do caminho. Por exemplo, salão parceiro, tem uma lei para manicure, para o cabeleireiro, que normatizou essa pejotização. E hoje ele pode ser um MEI, que tem essa autonomia e fala, não marca minha agenda, zera minha agenda hoje, marca para amanhã. Aliás, é bem comum, né?
É o Bem, mais comum hoje, em sim. salão de beleza, esse tipo de vínculo, né? Está no espaço do salão, tem a infraestrutura do salão, a marca, a circulação de pessoas que atraem novos clientes, mas trabalha como um autônomo ali dentro, Como né? autônomo ali dentro, na verdade, olha, eu atendo alguns salões de beleza aqui em Curitiba e todos são assim. Financeiramente pro empregador, isso vale muito a pena. E também pro próprio autônomo que está fazendo ali o seu serviço. E na verdade, isso tem acontecido muito, tem aumentado. Agora, a gente precisa alertar o empresário. Se você está fazendo essa pejotização para mascarar um vínculo trabalhista, você eu costumo falar que está dando um tiro no pé, e bem dado. E é muito perigoso, é muito temerário, Roberta, porque uma ação dessa, você acaba fazendo, inclusive, o seguinte, ó, já que eu vou deixar de pagar, hoje, por exemplo, uma contratação via CLT, ela quase dobra os seus valores financeiros de pagamento. Então, você acaba aumentando um pouco o salário dele. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha 5 mil reais, você fala, eu vou gastar uns 9 mil reais, por exemplo, com todas as verbas trabalhistas. Eu vou pagar uns 7,5, vou estar economizando 1.500 reais. Então você acaba aumentando para fazer a pejotização. Mas no fim das contas ele é empregado, ele é seletista na prática. Se esse cara depois entra com uma ação trabalhista, pensa, 5 anos trabalhando desse jeito, requerendo depois esse vínculo trabalhista, as verbas rescisórias, FGTS, INSS, 13º, Férias. férias, o descanso, tudo que você deixou de pagar, você vai ter que pagar dos últimos 5 anos. É uma bomba. É muito grande, é uma bomba muito grande. E o pior, não só financeiramente, você acaba trazendo um precedente para os outros colaboradores. Se um entra e um ganha uma ação, os demais empregados vão pensar, opa, também vou entrar, ele ganhou lá 500 mil reais, poxa, 500 mil reais hoje na minha vida vai fazer muita diferença. E acaba entrando também. Então o empresário acaba chegando numa situação tão canto de mesa, tão encurralado, ele não vai ter. E aí que ele vai contratar um advogado. É aí que ele vai chamar uma escritora de advocacia para apagar o incêndio. Se tivesse se aconselhado lá atrás, Exato, não como a gente precisava. falou lá no início, né? Se ele tivesse chamado o advogado, me ajuda nisso, me dá um conselho, posso ou não posso, como eu posso me livrar disso, né? Então seria uma situação bem, bem diferente. São 7h50, a gente vai fazer a pausa para o intervalo. Os ouvintes que quiserem aproveitar e tiverem alguma dúvida nessa área, podem mandar mensagem aqui para o WhatsApp, 419-9277-0063. A gente volta para concluir a conversa. São 7h53. Hoje a conversa aqui é com o presidente do Instituto Nacional de Direito e Empreendedorismo, o advogado Samuel Rangel de Miranda, que está falando aí sobre a importância, né, da assessoria jurídica, do advogado, não apenas para apagar incêndios, né, mas para também ser um bom conselheiro para quem está começando ou para quem já tem uma empresa, empreendedor. Quais são, Samuel, os principais erros que os empresários brasileiros em geral cometem com relação a essa questão da segurança jurídica? Eu acho que o principal erro é ele achar que ele está capacitado, 100% capacitado para tomar decisões que são muito específicas no setor empresarial. Eu falo assim, vulgarmente falando, mas essa é a realidade. Cada macaco no seu galho. E vou falar uma coisa. Você não entregaria um filho seu para fazer uma cirurgia do coração para um clínico geral. Você vai entregar para um cardiologista. E é assim também no mundo empresarial. Esse é um erro muito comum hoje para o empresário. Acaba contratando um advogado previdencialista para fazer uma assessoria empresarial, por exemplo. Nada contra, talvez ele tenha até certo conhecimento, mas não é específico. Ele não tem essa especialidade. Lá no Instituto, a gente capacita o empresário para ele entender sobre gestão, sobre liderança, entender um pouco de direito, mas ele saber que existem essas especialidades. Então, um dos principais erros é esse. Ele saber que ele sabe que tá bom para ele, que contratar aquele advogado que é amigo da família é suficiente. Mas ele é trabalhista, ele pode me ajudar no tributário. Não é bem assim. Isso para mim é um dos maiores erros hoje do empresário. E outra ideia muito importante, e eu preciso falar, o empresário hoje, não se utilizar de ferramentas adequadas no mundo empresarial. Então, por exemplo,
analisar o perfil comportamental dos seus funcionários. Né? É uma coisa que talvez seja... Como assim? Você contrata o cara por um currículo muito bom e demite por comportamento. Você vai contratar um profissional hoje para ser um vendedor, mas ele tem lá um perfil comportamental para ficar atrás de um computador fazendo planilhas. Como que você vai colocar ele na área comercial, falando com pessoas, se ele não tem a habilidade de falar com pessoas? Então, por exemplo, existe lá no Instituto a análise comportamental, o DNA organizacional que a gente faz com as empresas. Por quê? Porque o empresário ele precisa entender esse perfil de cada um. Veja, é uma ferramenta que não é legal. Ela é importantíssima para o crescimento de uma empresa. Então, acaba que o empresário deixa dinheiro na mesa, deixa de ganhar dinheiro, porque ele acaba colocando pessoas erradas nos lugares errados. Então, se utilizar desse tipo de ferramenta empresarial é essencial para o crescimento do empresário. Não tem a ver muito com o jurídico, mas é um dos erros que a gente vê muito dos empresários. Então, as maiores dores hoje dos empresários, trabalhista e tributário. Por quê? Porque é o que mais mexe no bolso do empresário. Então, hoje, existem tantas leis, tantas decisões diferentes do que a gente imagina, e aí decisões jurídicas, né, judiciais, os juízes dando decisões tão diferentes, e você acaba tendo medo de saber se você está fazendo certo ou está fazendo errado no direito do trabalho e no direito tributário. Porque você tem medo de perder dinheiro, mas você também tem medo de estar pagando mais do que deveria pagar. E aí que entra hoje uma boa assessoria jurídica, que traz para ele esse entendimento de que ele está deixando dinheiro na mesa. Por exemplo, a reforma tributária que a gente falou. A partir de janeiro, começam essas novas regras do direito tributário, dessa reforma tributária, e dali, para os últimos 5 anos, está abrindo uma possibilidade tão grande de recuperação de créditos tributários daqueles valores que o empresário pagou a mais. Então, se eu acabo pagando mais do que eu deveria, tem empresário que talvez já tenha ouvido falar, os grandes empresários, mega empresários, as grandes empresas, eles sabem disso. Esses sabem. Sabem por quê, Roberto? Porque eles têm advogado especialista nisso. Mas esses créditos também podem, empresários pequenos também podem ter? Também. Acumulados? Eu te digo, a partir, não o MEI não, mas a partir do microempresário, ele já pode estar pagando diferente do que deveria. E sabe quando? Aquele que tem o regime tributário do Simples Nacional, que vem uma folha, a DAS, dá um exemplo bem simples. O cara acabou de abrir uma lojinha para vender sanduíche. E aí ele tem refrigerante para vender. O refrigerante, ele tem isenção de PIS e de COFINS. Só que quando vem a DAS dele, esse pagamento do Simples Nacional, ele acaba pagando a folha inteira. E ele não destaca esse PIS e esse COFINS do refrigerante que tem essa isenção. E aí acaba que ele está pagando a mais. Quando ele contrata uma assessoria jurídica, a gente já vai falar, você está pagando a mais, não deve pagar isso, vamos conversar com a contabilidade, olha como as duas conversar com a contabilidade para tirar esse valor. Quem pagou tem o direito de receber os últimos 5 anos. Então podemos fazer essa recuperação. E olha que incrível, em 60 dias você tem o dinheiro na sua conta. E as pessoas que não fizerem no prazo vão perder esses créditos. A partir de janeiro já começa a prescrever, porque vai mudar a regra tributária. Então até dezembro é a hora de você... Na verdade, a hora é agora, né? Agora é a hora. E o que precisa fazer? Revisão fiscal. É uma revisão tributária. Revisão tributária. Porque daí a gente está falando de muitos tributos, né? Então, quando você faz essa revisão com a contabilidade, com um bom jurídico, existem situações que a gente faz administrativamente, já recupera esse dinheiro, traz um crédito ou traz o dinheiro. Não precisa nem entrar na justiça. Não precisa nem entrar na justiça. Ou, se não, às vezes, sim, precisa de uma tese tributária entrar com uma ação judicial. Olha, e ficou a dica aí para os ouvintes que têm empresas, dá uma olhadinha se não tem aí um crédito acumulado. Com certeza. Vai ser uma boa notícia se descobrir que tem. Muito obrigada, Samuel, pela entrevista, por todas essas informações. Imagina, eu que agradeço, fico à disposição, foi um prazer. Espero ter agregado de alguma forma aos ouvintes. O Samuel Rangel de Miranda é advogado, presidente do Instituto Nacional de Direito e Empreendedorismo. A entrevista fica disponível no nosso canal, tem News no Ar no YouTube. São 7h59, hora da gente se despedir. Amanhã esperamos por vocês às 6:50, dia de retorno do Marcelo Almeida, conto ao vivo e tudo que a gente tem direito, né? Até amanhã.